sairemos daqui transformados em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor, diante da Tua presença, mais uma vez estamos, e agora apresentamos, Senhor, o Teu Filho, Senhor, que já está nas Tuas mãos. Senhor, eu creio que o Senhor já deu uma palavra revelada do céu para as nossas vidas, que nada venha tirar, Senhor, a atenção, Senhor, neste momento, que os ouvidos venham ser abertos, Senhor, e que os corações estejam preparados para, Senhor, ouvir e guardar e praticar a Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, ela cura, ela transforma, ela salva, ela vai aonde o homem não pode ir, Senhor. Então, Senhor, faz o que lhe apraz nesse momento, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no Teu nome mesmo. Amém e amém. Receba o pastor Genaro aplaudindo a Jesus nessa noite. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Você está feliz, está na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Que bom, que alegria imensa estar aqui novamente, depois de um tempo, né? Estamos aqui para adorar ao Senhor. Ainda que os nossos corações ficam tristes, né? De uma lembrança da nossa pastora, que hoje não está mais em nosso meio, uma pessoa que sempre tinha uma palavra e um sorriso para nos entregar nos momentos de aflição da nossa alma, mas que deixou um legado. E esse legado precisa continuar. Então, que fique na nossa memória e na memória da família a alegria dela de fazer a obra do Senhor. Que o Espírito de Deus venha fazer grandes coisas neste lugar. Amém? Trago um abraço da pastora Lourdes, minha esposa, e de toda a nossa comunidade, nossa igreja. Traz um abraço para esse ministério tão lindo, né? Estou aqui com meu filho lindo, meu amado, meu lindo de Jesus, o baterista, um dos bateristas do ministério, né? E nos sentimos muita alegria de estar aqui, de rever os irmãos amados. Amém? Mas sem delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Eu não sou um pregador, eu sou um pastor, né? Não sou assim tão eloquente como o pastor Elivan, e nem tão cheio de unção como a pastora Simone, e nem a Solange. Não é Solange, bênção do Senhor. Mas eu sou só o pastor. Amém? E que Deus venha usar a minha vida para falar no seu coração. Vamos abrir primeiramente no versículo de Marcos, que é o tema. Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Agora abra sua Bíblia, livro de Marcos capítulo 5, versículo 27. Vamos ler o 27, vamos ler o 34. Quem achou, diga glória a Deus. Aqui não é proibido dar glória não, né? Pode dar glória? Pode, né? Então pode dar glória e dê glória, então. Diga glória a Deus. 27 diz assim: tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Diga assim: Espírito Santo, fala ao meu coração, porque eu preciso sair daqui diferente de como eu entrei, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, prometo ser rápido. Eu creio que vocês já ouviram, porque já é o quinto elo desta campanha, deste chamamento do Espírito para mover as águas, porque é bem verdade que as águas são movidas pelo Senhor, e quando Deus move as águas, as coisas acontecem.
Eu continuo crendo que a direção desse ministério está nas mãos do Senhor. Ainda que tenha pessoas habilidosas aqui, cheias de talentos, de dons, mas eu continuo crendo que é o Espírito Santo que continua movendo as águas para que algo aconteça. Porque quando o homem quer fazer, ele estraga. Mas quando ele permite que Deus faça, as coisas são boas. E quando nós lemos o texto do livro de Marcos, capítulo 9, é muito interessante, queridos. Olhe para mim, por favor. É muito interessante porque Jesus vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa, Jesus, ele vai confrontar uma geração. Confrontar de algo que precisava. Porque uma geração não estava vivendo aquilo que era para viver. Mas não era uma geração qualquer. Eram os discípulos de Jesus. Aqueles que precisavam ser ativados no mundo espiritual. Não estavam vivendo aquilo que era para se viver. Então, ao mesmo tempo que Jesus vai fazer confrontando, dizendo, essa geração é uma geração incrédula. É uma geração que era necessário acreditar em algo para viver o sobrenatural e não estão vivendo. E ao mesmo tempo, ele vai ativar por uma palavra, levando uma pessoa a ser desativada ou ativada, a viver algo sobrenatural. Um homem que tinha um filho possesso, um filho que havia sido tomado por demônios e espíritos, e que quando ele precisa de um milagre, que ele não conseguiu ver nos discípulos de Jesus, ele chama Jesus para que Jesus fizesse algo, e Jesus lhe faz uma pergunta: você crê nisso? Você crê que é possível? Você crê? Então Jesus vai ativar a sua fé, Jesus vai mudar a sua mentalidade. Por que Jesus precisava mover a sua mentalidade e ativar a sua mentalidade? Porque também ele estava incrédulo. Porque também ele não acreditava. Então Jesus vai no fundo da sua alma. Porque o único que consegue entrar na divisão da alma e do espírito é a palavra do Senhor. Porque a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é como uma faca de dois gumes que penetra na alma e no espírito. E só pode ativar alguém que é incrédulo, o Senhor. Porque a incredulidade é algo espiritual e não algo carnal. Não é algo físico. Então Jesus pergunta para ele: você acredita? Ele diz: eu creio. Jesus, ele entrou na alma daquele homem, na mente daquele homem, e mudou aquela mentalidade. Houve-se uma metanoia. Romanos diz que a nossa mente, ela não pode ser uma mente, por exemplo, uma mente travada, uma mente que não consegue ser moldada, mas uma mente que se renova, não por um padrão humano, mas com a mente de Cristo. Então, ele aceita esta proposta, ele é ativado, ou ele é desativado da sua alma, e ativado no mundo espírito, e diz: eu creio. E Jesus diz assim: então se tu creres, tudo é possível para quem acredita. Então tudo é possível para aquele que crê. E ele diz assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Para sermos libertos de uma incredulidade, é nós entendermos que nós precisamos ser ativados, porque nos falta fé. Nos falta fé em algumas coisas. Porque andar com Deus é um desafio dia após dia, para sermos ativados em uma fé. Mas por que nós precisamos isso? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por que nós precisamos de uma fé? Porque eu vou falar uma coisa para você, queridos. A maior batalha do mundo espiritual
é para que a gente não tenha fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias não se acharia fé na terra. E eu creio e confesso e acredito que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. A igreja vai ser arrancada da terra e eu creio que é logo, logo. Diga amém se você crê nisso. Porque isso é nossa alegria. É sairmos daqui. Ainda que tenhamos um prazer maravilhoso de viver nessa terra de coisas boas, mas o muito melhor é sairmos daqui e morarmos no céu. Maranata, ora vem Jesus, e vem nos buscar logo, Senhor. Mas ainda enquanto estamos nessa terra, nós precisamos de fé. E o que é contrário à fé? A incredulidade. Vai ser uma guerra na nossa mente, em crer e não crer, em crer e não crer. E você sabe que a incredulidade, ela vem nas maiores batalhas da nossa vida. Mas também a fé vem nos momentos mais difíceis da nossa vida. E são nesses momentos que nós somos desafiados a termos uma ação. Porque nós sabemos perfeitamente que toda ação gera uma reação. Isaac Newton dizia isso. Mas a Bíblia diz: tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar uma fé, você vai colher milagre. Diga amém se você está acreditando nisso. Não há como você viver no sobrenatural se não for através da fé. Olhe para cá. Porque embaixo da fé, nos momentos mais difíceis, é que nós somos treinados e nós somos confrontados a vivermos algo sobrenatural. É através dos momentos mais difíceis. A fé não é no momento de alegria. A incredulidade e a fé, elas não são em momentos que nós estamos bem. Não, mas pelo contrário. Elas só vêm nos momentos mais difíceis da vida. E nos momentos mais difíceis da vida é que Jesus nos conhece. Olhe para mim. Nos momentos mais difíceis da vida é que Ele nos conhece. Jesus não nos conhece, Deus nos conhece nos momentos bons. Não. Ele sabe quem é quem nos momentos mais difíceis da vida. Nos caos da vida é que ele conhece quem é e quem não é. Ele não nos conhece. A irmã disse assim: eu estava com frio, mas eu tive que vencer a mim mesmo. No tempo que está calor é fácil vir para a igreja. No tempo que a alma está boa é fácil. Mas eu quero ver quando está frio, quando está aquele gelo. E Jesus diz assim: hoje eu quero ver quem é os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu vou ter que dizer isso. Porque, eu não sei se aqui tem alguém, mas quando era para o pagode ia. Mas quando era para a gafieira ia, quando era para a balada vinha, agora é para adorar, é que tem que vir mesmo, porque antigamente nós adorávamos a um Deus morto, mas hoje nós adoramos a um Deus vivo e poderoso. Então nós somos desafiados nos momentos mais difíceis para ter uma reação. São nos momentos mais difíceis que o Senhor prova quem nós somos. E nós damos uma resposta para o Senhor de quem verdadeiramente nós somos. Se nós acreditamos ou não acreditamos. E a nossa ação é que diz se nós acreditamos ou somos incrédulos. Por quê, pastor? Olhe para mim. Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão tem 75 anos. 75 anos, já estava num período muito ruim para ele e para Sarai. Mas quem falou foi Deus. Meu irmão, quer dizer para você, pode ser a pior situação da nossa vida, mas se ele falar que vai fazer, ele faz. E acabou. Porque ele não volta com a sua palavra. Então, recebe a palavra e vai se passar 25 anos.
99 anos, quando Abraão está lá, já desistindo de tudo, já não está dando mais certo, olha para si e diz, não dá certo, e aí, de repente, desce um anjo e diz assim, só vim aqui, olhe para mim aqui, por favor, só vim aqui para te lembrar, viu? A promessa está de pé, e daqui a um ano, você está com os filhos, o filho nos braços. Amém? Mas o que Sarai fez? O que Sarai fez? Está lá na tenda dando risada, diz, mas que conversa é essa? Olha a incredulidade bater na porta daquele que recebeu a promessa, porque ela queria gerar. Já estava meia velhinha, já não estava mais, já não tinha um útero mais preparado, mas aquele que fez a promessa, meu querido, não precisa de nada para executar o seu milagre, não precisa de útero, não precisa de nada, porque tudo é obediente à sua voz. Se ele falou que vai fazer, tudo tem que sobrar diante dele e acontecer. A Bíblia diz então que Sarai está dando risada, demonstrando a sua indignação diante do quê? De um confronto. Um confronto da palavra de Deus que veio para alertar, dizendo, aquilo que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Independente do que você está vendo, eu faço. Mas aquela que iria gerar, está duvidando. Porque a incredulidade é você duvidar, é Satanás fazer você duvidar, olhe para mim aqui, é fazer você duvidar. Por isso a Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim e não, não. Se passar disso é do maligno. E ela coloca uma dúvida no coração. Aí o anjo diz assim, por que sua mulher está dando risada? Por quê? Não está acreditando? Então perfeitamente, daqui a um ano, ela está com o filho nos braços. E por isso nasce o nome Isaac. Isaac quer dizer sorriso. Para que todas as vezes que ela olhasse para Isaac, ela tinha que dar risada e dizer, como eu sou besta. Eu duvidei do Todo-Poderoso. Eu duvidei do Todo-Poderoso. Então preste bem atenção, nós temos duas ações diante das dificuldades que nós enfrentamos. Quem sabe você veio aqui nesta noite, olhe para cá, pelo amor de Jesus. Você veio para cá, nós viemos para cá embaixo de uma luta. E nessa campanha, o Senhor está com duas coisas, nos confrontando, dizendo, por que você não está acreditando? E ao mesmo tempo, nos ativando a nossa alma, dizendo, você pode acreditar. Você pode acreditar. Você pode ser curado na sua alma. Você pode ser desativado. Você pode ter uma mudança. Caiu aí, derrubei. Oh, perdão. Você pode ter uma mudança, você pode ter uma metanoia, porque para Deus não é possível mudar a nossa mentalidade, é só o Espírito Santo nos convencer que Ele é poderoso para fazer e mudar a nossa mentalidade, nos arrancar de uma nuvem de tristeza, de dúvida e colocar uma fé em nós, dizendo, eu acredito que o Senhor pode fazer na minha vida. Por que Ele pode? Porque nós temos outro texto, de Marcos capítulo 5, versículo 25, fala de uma jovem, olhe para cá, de uma jovem, que eu quero aqui acreditar que ela começa aos seus 12 anos, 13 anos, e a Bíblia diz que ela vai passar 12 anos com um fluxo de sangue. Entendemos então que a história e o contexto dentro da cultura tem que ser arrancada, da sociedade, vai para o arraial dos imundos, e a Bíblia diz então que tudo que se tinha, quer aqui entender que a sua mãe fazia tudo por ela. A Bíblia diz que, e muitos médicos foram, o papel de uma mãe, de um pai, vai buscar tudo para resolver para os seus filhos. E a Bíblia diz que gastou tudo. Olhe para cá. Gastou tudo. E a Bíblia diz o seguinte, que todo recurso e toda ação que fizeram só fez piorar.
Porque a Bíblia diz que a cada dia ia a pior. Então, aproximadamente, ela vai ter uns 24, 25 anos. Emoções abatidas. Já não tinha mais esperança, porque a sua mãe, infelizmente, vai dizer: eu fiz tudo o que eu podia fazer, e nada aconteceu. E nada aconteceu. E nada aconteceu. E parece na nossa vida, irmãos, olhe para mim, em nome do Senhor Jesus, para que você entenda como funciona o mundo espiritual. Tem situações na nossa vida que chegamos numa situação e ainda há uma esperança, ainda há uma solução na nossa mente, mas tem situações que quando muitas vezes chega na nossa mente, já não tem mais resposta. Já não tem mais respostas. Olhamos o texto que não tem nada a ver, mas o texto de Josafá em 2 Crônicas. Quando um exército se levanta contra ele, ele vai dizer na presença do Senhor: tu és um Deus poderoso, tu és um Deus grande, tu és um Deus que abate tudo. Senhor, age, porque eu não tenho mais forças nenhuma e também eu não sei mais o que fazer. E muitas vezes nós somos assim. Não é um conto de fada servir a Deus. Não é um conto de fada viver. Tem horas da nossa vida que tem guerras, tem lutas e tem batalhas, que chega uma hora que a gente não sabe o que fazer. Ou estamos dizendo: eu não tenho mais esperança, eu não tenho resposta. Então essa mulher está nessa situação. Não tem mais o que fazer, não tem mais resposta, porque tudo que era para se fazer foi feito. E quem sabe você se pergunta: eu fiz tudo, eu tenho lutado, eu tenho batalhado, aquilo que está ao meu alcance eu faço, e eu não sei mais o que fazer. E é nessa hora que vem a graça do Eterno e diz aí: agora aquilo que era possível para você acabou. Então se acabou para você, agora entro eu, porque aquilo que é impossível para você é possível para mim. Diga glória a Deus se você está acreditando nisso. Então, olhe para cá. Aquela mulher está nessa situação, na mesma situação de Sarai. Porque Sarai vai entender o seguinte: não tenho mais útero, já estou avançada de idade, não tenho, e o marido já está passado. Mas aí vem uma palavra de um anjo dizendo: o ano que vem você vai ter um filho. E ela duvidou. Mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão e não volta atrás, Deus entrega e mostra para ela que Deus é poderoso. Mas quando nós lemos esse texto, a Bíblia diz que alguém falou algo que não era da terra, mas era do céu, porque a palavra do Senhor diz que era dizendo, ouvindo falar de Jesus. Olhe para você ver que o mundo espiritual vai curar os sentimentos, a alma de um ser humano, para produzir nele aquilo que ele precisa para viver o milagre. Eu quero te dizer uma coisa: você está no melhor lugar, você está no lugar certo, porque aqui você ouve falar de Jesus, o Todo-Poderoso, o nome que está sobre todo nome, e esse nome ativa a nossa fé para vivermos o milagre. Olhe para cá, a Bíblia diz que aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela tem uma reação. Quando nós aceitamos que o mundo espiritual nos propõe, e o Espírito Santo nos convence, que é poderoso vivermos o milagre no meio do caos, nós temos que ter uma posição, se levantar. Se levantar, porque é um ato profético. Quando você se levanta, quando Jesus cura o coxo, cura o aleijado, ele diz: agora se levante, se coloque de pé. Se colocar de pé é dizer: ainda que os meus olhos não vejam nada, ainda há uma esperança, eu vou lutar mais uma vez, vou me colocar de pé para vencer. E a Bíblia diz que ela se coloca de pé, ouvindo falar de Jesus. Ativou a sua memória e ela declara algo, porque a palavra do Senhor diz: eita glória, aquilo que eu creio eu confesso. Oh meu irmão,
Ah, meu irmão, olhe para cá, pelo amor de Jesus. Quando você é ativado na sua memória, na sua alma, que você rompe na barreira da incredulidade, você começa a confessar algo novo. Você começa a viver uma história nova. Você começa a viver em uma visão nova. E a Bíblia diz que ela diz: então agora eu vou me levantar. E ela faz uma declaração: se eu tão somente tocar nas suas orlas, eu serei curada. Eu serei curada. Olhe para cá. Tem coisas, meu querido, meu querido e minha querida, que você simplesmente vai levantar uma voz e o céu vai se mover a seu favor. Tem coisas, meu querido, minha querida, que você vai orar ao Senhor e você vai com fé clamar ao Senhor, vai acontecer. Mas tem coisas que você vai ter que pagar um preço para alcançar o seu milagre. Tem coisas que Jesus vai provar o seu coração e o meu coração, se nós acreditamos mesmo. E no meio do caos nós vamos continuar caminhando em rumo ao nosso milagre. Porque essa mulher se levanta e diz: se eu só tocar nele. Mas não foi fácil. Não foi fácil porque ela teve que vencer a barreira da sua debilidade. Uma pessoa de 12 anos de fluxo de sangue, anêmica. Alguns teólogos dizem que ela pesava 38 quilos. Imagina a sua fraqueza. E a distância que teria que percorrer. Oh, meu irmão, quero usar aqui a irmã novamente. Muitas vezes nós não queremos percorrer 2 quadras no meio do frio. E Jesus está vendo tudo isso. Tem hora que a gente está chorando por uma coisa e a gente se nega a se levantar e percorrer e vir à igreja. Muitas pessoas hoje não querem pagar um preço de lutar, de estar agrupado em um braseiro vivo de pessoas que ativam a fé e vai para o Facebook. Muitas pessoas não querem. Ixi, agora vai doer. Olhe para cá, em nome de Jesus. Eu sei que as crianças gostam de correr no culto, mas se puderem parar em nome de Jesus, que isso ativa a minha mente, eu fico... Meu Deus, eles até tiram o meu desequilíbrio emocional, mas quem sou eu para falar disso? Você sabia que muitas pessoas, Jesus fala: eu vou fazer um milagre na tua vida, mas sabe o que a pessoa faz? Ela não quer pagar um preço. Ela fala: acho que hoje eu não vou ver o pastor não, hoje aqui na internet está cheio de pregadores, vou ligar aqui, vou... Aí Jesus fala: não é aí. Não. Não é aí. Não é aí. Não é desse jeito facinho, não. Eu quero que você pague um preço. Porque todo aquele que paga um preço valoriza aquilo que recebeu. Eita glória! Quem não paga um preço não valoriza aquilo que recebeu. Olhe para mim, pelo amor de Jesus. Eu tinha um pai alcoólatra. A pessoa que eu mais amava. E a pessoa que mais me odiava, porque eu me tornei um servo do Senhor. E ele disse: eu jamais pisarei na igreja que você vai. Olhe para mim. Jesus falou para mim: eu vou salvar seu pai. Eu vou salvar. Eu saí do culto, irmãos. Eu pregava, a alma se rendia ao Senhor. Eu chegava em casa, caminho de casa, meu pai estava urinado na rua, totalmente bêbado. Eu tinha que pegar meu pai e levar para casa. 1 ano, às terças-feiras, Jesus falou ao meu coração: quer ganhar seu pai? Pague um preço. Jejue e ore por ele, para que essas castas de demônios saiam. Foi 1 ano, 4 pessoas no culto, 5 pessoas. E eu pensava que Jesus fazia milagre porque tinha muita gente. Jesus só queria eu e ele. Depois de 1 ano, meu pai sofreu um derrame. Satanás entrou onde ele mais tinha o êxodo,
era fechar a boca do meu pai. Como é que meu pai ia confessar Jesus? Como é que é viver o princípio? Se tu creres com o teu coração que Ele é o Senhor e confessares com a tua boca, serás salvo. Meu pai sofre um derrame, só perde a fala. Daria para fazer, sabe o seguinte? Vou desistir. Mas sabe o que eu fiz? Agora é que vai ter guerra. Agora é que eu vou orar. Agora é que eu vou clamar. Aí mais que eu fui para o culto. Depois de 2 meses, eita glória, meu pai estava em São Paulo, na casa do meu irmão. Eu fui almoçar, visitar meu pai. Quando eu cheguei, que eu almocei, que eu acabei de almoçar, meu pai estava sentadinho no sofá. E quando eu estava assim para falar alguma coisa, estou indo embora, o Espírito Santo falou: pergunta para o seu pai se ele sabe teu nome. Parece coisa de doido. Você crê em Jesus nos momentos mais difíceis, parece coisa de doido. Ninguém nunca vai te entender porque você ainda acredita. Aí eu perguntei para meu pai: o senhor sabe meu nome? E ele disse: não é Genaro? Ah, você não entendeu. Meu pai foi Deus foi no céu do meu pai, curou todo o coágulo, arrancou todo o sangue, trouxe a voz para ele declarar que Jesus era o Senhor. Trouxe meu pai de volta para Boituva. Estou na igreja, estou tomando banho para a igreja, quando de repente eu vejo meu pai, só morava eu e ele, meu pai todo arrumadinho. E eu quase na minha incredulidade disse: mas vai para o bar de novo, pai, depois de tudo que Deus fez? Ele disse: não, filho, posso ir à igreja com você? Eu disse: claro, pai. As minhas lágrimas caíram. Eu disse: claro, pai, vamos. E quando chegou no culto, a igreja era uma igreja bem maior, e ele falou: posso sentar aqui no finalzinho aqui? Eu tenho vergonha. Eu falei: fique à vontade. E de repente o pastor pregando, eu sentado no primeiro banco, o pastor pregando: você que quer ter tua vida mudada, entregue tua vida para Jesus. E quando penso que não, eu estou intercedendo, nem me lembrei que meu pai estava na igreja naquele momento, e eu intercedendo: Jesus, salva, 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 salva. Quando eu penso que não, meu pai está com a mão levantada lá na frente, dizendo: eu quero Jesus, eu quero. Ai, se eu fosse você, eu me alegrava. Se eu fosse você, eu me alegrava, porque Ele continua fazendo milagre em meio ao caos. Em meio ao caos. Meu pai aceitou Jesus, ou a Jesus o aceitou, ele reconheceu. Batizei meu pai e enterrei meu pai com 85 anos. Foi morar na glória. Viver um milagre embaixo de uma palavra no caos, tem hora que é pagar o preço. Tem hora que Jesus faz, mas tem hora que Ele desafia você a acreditar, continuar caminhando, caminhando e não desistir. Até que veja um milagre. Aquela mulher teve que passar as barreiras da indiferença, as barreiras do não aceitarem ela. Olhe para cá. Porque se aquela mulher, se alguém descobrisse que ela era uma mulher imunda, ela ia ser apedrejada. Quem tocasse naquela mulher seria considerado um imundo. Então ela é rejeitada. Quantas vezes, queridos, olhe para mim, nós temos que caminhar mesmo não sendo rejeitado por alguém ou por uma situação. Nós temos que caminhar. E aquela mulher paga o preço e de repente ela vai se jogando e toca em Jesus. E Jesus para. E diz: quem me tocou? Será que ele não sabia? Ele sabia. Ele sabia. Mas ele quer ver a fé daquela pessoa que lhe tocou. Uma experiência tremenda. Porque você viver um milagre no meio do caos é uma experiência tremenda. E essas experiências te dão mais bagagem de caminhar com o Senhor. Olhe para mim. E os discípulos disseram: mas Senhor, quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque saiu virtude de mim. E aquela mulher temendo e tremendo disse: foi eu que toquei. E olha que Jesus vai dizer: filha, tua fé te salvou. Jesus vai logo com o prêmio maior: te salvou. Você não era salva, hoje você é salva. Agora, filha, você vai receber algo que você nunca teve. Fique em paz.
receba a paz. E depois ele diz: e agora, ser curada deste mal. Jesus sabe por onde começar a nossa vida, mudar a nossa história. Mas tudo depende de uma reação, daquilo que o Espírito Santo fala conosco nas horas difíceis. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que o Senhor vai trazer uma palavra para nos ativar, para ver o que nós vamos reagir. Aquele pai daquele filho endemoniado, ele reagiu. Os discípulos se calaram, ninguém falou nada, mas aquele homem reagiu e disse: eu creio. Mas ele não acreditava, mas passou a acreditar. Eu quero te dizer uma coisa: você pode não acreditar, mas o Espírito de Deus, ele tem poder para fazer você acreditar. Olhe para cá, eu vou encerrar já. Olhe para mim. Deixa eu contar algo para você. Parece que a pessoa que veio aqui pregar não tem nenhum problema. Parece que quando falamos da palavra do Senhor nós não temos problema. Parece que nós somos super-heróis e mulheres que vêm aqui são heroínas do Senhor que não passam por lutas. Não! Nós temos as mesmas experiências, as mesmas provações. Olhe para cá, 2012, o Espírito Santo, 2012 não, me desculpe, em 2002, o Senhor me fez uma promessa: vou te levar para as nações da terra. E no meu coração eu tinha o desejo de conhecer Jerusalém. O Senhor me levou para Jerusalém em 2012. E eu fiquei tão apaixonado que eu disse assim: vou fazer um ato profético da minha vida. Eu quero subir ao Monte Sinai. Eu quero ir a Jerusalém, eu quero orar pela igreja. Eu quero fazer um ato de sacrifício para que o Senhor mude a história dessa igreja. E eu fui 6 anos para Jerusalém. 6 vezes. E todas as vezes eu orava, nunca por mim, mas só pelo povo. Jesus mudou a história, entramos na pandemia, meus irmãos. Olhe para cá, pelo amor de Jesus. E o meu maior clamor é: Senhor, que não morra ninguém. Eu não tenho coração para ver ninguém morrendo nesse ministério. Eu não quero. Eu não quero enterrar ninguém nessa pandemia. E uma coisa eu te peço, Senhor: que ninguém fique desempregado. A minha oração só era essa. Irmãos, Deus fez o mover na igreja. Irmãos, era entubado, não sei o que, Deus tirava. Não ficou uma pessoa desempregada, pelo contrário, todo mundo prosperou. E aí, meus irmãos, 2019, sabe o que me aconteceu? Aqueles a qual mais foram abençoados me abandonaram, foram embora da igreja. O que mais doeu, nem tchau deu. Nem um tchau. O coração da minha esposa, irmãos, me aguente mais 5 minutos para ouvir isso. O coração da minha esposa ficou rasgado no meio. E ela falava: por quê? Por que as pessoas fizeram isso? Por que eles não falaram assim: seus abençoados, nós estamos indo embora. Mas aqueles que nós mais oramos de madrugada foram embora e nem tchau deu. Como se nós não fôssemos nada. O nosso coração, o meu coração ficou incrédulo em relação a gente. Eu disse: nunca mais eu quero ser pastor. Nunca mais. Nós tínhamos lá umas 80 pessoas, estávamos num crescer. Começamos a ficar com umas 15 pessoas. O meu coração, todo dia que eu ia pregar, não aguentava. E eu disse: eu não quero mais saber de nada. Vou entregar o ministério. Eu quero só ser crente com a minha família. Fiquei incrédulo de gente. Não acreditava mais em ninguém. E um dia um pastor amigo meu falou assim: pastor, vem aqui na igreja trazer uma palavra para a gente. Eu disse: pastor, eu não quero não, pastor. Ele falou: não, vem, você é meu amigo, vem. E eu fui. Jesus, por misericórdia, me usou aquele dia, mesmo com a minha tristeza. Olhe para cá. E depois que acabou o culto, ele falou assim: enquanto você pregava, eu tive uma visão a teu respeito.
Ele diz assim: o inferno se levantou. Satanás se levantou para matar o teu ministério. Não a placa da igreja, mas dentro de você. Satanás se levantou para matar a tua chamada. Só que tem uma coisa: a tua chamada não vai morrer. Deus vai falar com você, você vai ter uma experiência muito grande com Deus. Mas sabe, irmãos, quando você recebe uma palavra, quando você está doendo, não é fácil. Não é fácil você vir aqui, olhe para mim. De repente você está com uma dor, uma luta, aí você recebe uma palavra. Parece que tudo é muito fácil, mas não é fácil, é uma guerra. É uma guerra na mente contra aquilo que é espiritual e aquilo que é verdade, que muitas vezes é uma verdade, estamos vivendo uma luta, uma guerra. Aí vem Satanás e diz: não vai mudar nada. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: acredita, vai mudar. E eu ficava nessa guerra. Aí, irmãos, eu estava lá, triste, angustiado. Só quero ser crente. Aí tinha um outro pastor que viu a minha tristeza e disse assim: viu, vem para a minha igreja, eu vou te pagar 3 mil reais para ser o meu pastor aqui. Eu disse: eu não quero não. Não quero ser pastor, não quero ser nada, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero só ser crente. Aí um dia, umas 2 irmãs falaram para a pastora: pastora, vai ter um evento lá em Sorocaba, Heroínas da Fé, e a Camila Barro vai pregar lá. Vamos lá, pastora? As irmãs estavam vendo a tristeza, vamos lá, pastora? Ela: vai, eu vou. Olha, o Espírito Santo já começou: eu vou. Aí, meus irmãos, ela falou: eu vou, mas você vai me levar. Eu falei: vou não, não vou, não vou. Coisa de mulher, só para vocês. Falou: não, eu não vou. Eu falei: pega o carro e vai. Vai. Eu disse: não, eu só vou se você for. Fica lá no estacionamento, dormir no carro, e depois você vai embora. Olha para cá para você não perder isso aí. Deus está falando com você. Eu falei: então eu vou. Vamos. Eu falei: vou ficar aqui no estacionamento. Aí o estacionamento muito escuro. Eu falei: ficar aqui no carro. Aí tinha uma galeria. Eu falei: eu acho que vou ficar lá em cima da galeria, escondidinho lá. Tinha uma multidão de mulheres lá. Aí eu vi um homem sentado na galeria. Eu falei: tem um homem lá, eu vou sentar lá. Aí de repente, meus irmãos, eu vi lá no altar, estava uma amiga minha cantando, Ellen Cristina, lá de Capela do Alto. Eu falei: meu Deus, aquela gordinha linda de Jesus, que saudade dela, vou lá dar um abraço nela. Ela cantou, depois eu fui dar um abraço nela. Aí quando eu falei tinha uma diaconisa assim, eu falei: irmã, por favor, fale para a Ellen Cristina que eu queria falar com ela. Quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor Genário de Boituva, vou falar para ela. Aí ela veio: meu pastor, que coisa linda, meu pastor, como é que o senhor está e tal. Eu dei um abraço nela e tal, estou virando as costas. Quando eu estou saindo, a irmãzinha falou: não vai não, vai sentar aqui em cima. Eu disse: vou não, não vou. De tênis, calçadinho, sou todo mundo de terno. Falei: é uma desonra, não vou não. O senhor vai sim. Eu disse: eu não vou, irmã. E ficou uma briga entre eu e a irmã. Ela falou: pastor, o senhor vai sim, pastor. Falei: minha esposa está esperando. Ela vai ficar esperando, o senhor vai sentar aqui. E eu, para não causar aquela confusão, falei: então vou sentar aqui. Aí ela arrumou um lugarzinho atrás de umas caixas. Aqui atrás, pastor, só tem um lugarzinho, o senhor vai sentar aqui. Aí eu fiquei: olha para mim aqui, igreja. Aí eu peguei e sentei lá. A Camila Barro pregando e pregando e pregando. Aí ela fez um apelo, as mulheres lá aceitando Jesus, voltando para Jesus e tal. De repente ela enrolou o cabelo assim, começou a marchar e entrou. Quando pensa que não, a mulher está com a mão no meu peito. Não te conheço, não sei quem tu és, mas uma coisa eu te digo: Deus te conhece e Deus manda te dizer: o teu ministério não morre, Satanás não mata teu coração, não mata a tua chamada, mas pelo contrário, agora vai começar o ministério de Deus para a tua vida. E ela receba a cura no teu coração. Só falou isso. Só foi isso. Era Deus dizendo: agora eu quero ver o que você vai fazer no que eu te falei. Aquilo me ativou. Eu permiti que o Espírito Santo falasse comigo, me curasse.
Jesus só cura, Jesus só liberta quem quer ser curado. E quem quer ser liberto, quem abre os ouvidos para o Espírito. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tomei um choque. Voltei para a igreja, fui para o culto, 10 pessoas. 10 pessoas. Olha para mim, eu estou acabando agora, eu estou acabando mesmo. 10 pessoas. Eu disse, mas Jesus falou comigo. Agora começa o ministério, agora eu vou viver algo novo. Meus irmãos, o negócio que Jesus falou comigo. E vamos para cima, vamos. E aí juntou o outro irmão e disse, vamos mesmo, pastor. E não vamos desistir não, vamos mesmo. Vamos para cima, vamos guerrear. Falei, muito bem, então primeira coisa, vamos sair daqui. Não quero ficar mais nesse lugar. Eu não quero ficar mais nesse lugar. Falei, se Jesus está nesse negócio mesmo, se falou comigo, desta forma, nós vamos sair. Vamos procurar outro lugar. Outro prédio. Aí eu fui lá para o lado da casa dos irmãos, onde tinha lá uns lugares onde mais moravam os irmãos. Os irmãos vinham a pé, eu falei, não, vamos melhorar isso aqui, vamos para lá. Um prédio, fui lá, achei um prédio. Feio. Era uma marcenaria, feio. Os pisos quebrados. O rapaz falou, olha, o dono quer 3 mil. Eu disse, se o Senhor mesmo está nesse negócio mesmo, que agora eu vou fazer prova. Dou 1.500, 3 anos. O cara falou, de jeito nenhum, não vai aceitar. Eu disse, a proposta é essa. Porque quando você é ativado, você tem que começar a ver os milagres acontecer. Aí ele falou, não, acho que ele não vai não. Eu falei, faz a proposta. Passou 15 minutos, ele ligou. O homem aceitou, pastor. Que negócio é esse, pastor? Eu falei, é Deus. Aí aquilo começou a me ativar, eu disse, bora para cima. Vamos arrumar isso aqui, vamos pintar, vamos arrumar. 10 pessoas. Começamos a fazer o culto. Cabia 100 pessoas na igreja. Imagine 100 com 10. Aqui não sei quanto cabe aqui. Então, quanto cabe aqui? 120. Se tiver 10 aqui, parece que não tem ninguém. Sim ou não? Parece que não tem ninguém. Eu fazendo culto para 10. Mas o coração já estava ativado. Bom, comecei a fazer 3 meses. Entrou a pandemia. Fecha a igreja. 1 ano. Olhe para mim, para você não perder a sua bênção. 1 ano. Igreja fechada. 10 pessoas. Estou falando para você que tem coisas que Deus, Ele ativa a tua fé, mas você tem que viver um sacrifício. Não é que Deus vai fazer, é que Ele está trabalhando em você e em mim. Está fazendo um processo. Para ver o quanto você suporta para viver o seu milagre. Olhe para mim aqui, Jesus. Aí, irmãos, voltou. Depois de 1 ano. Começamos a fazer live, foi uma bênção. Aí, voltou. Vamos para a igreja. 10 pessoas. Aí, começou o culto. 2 meses, fecha a igreja. Fechamos de novo. Passamos 8 meses fechar de novo. Aí depois voltou de máscara. Mas estava bom, só tinha 10, tinha muito espaço. Era espaço, não tinha problema. Olhe para cá. Vamos fazer o aniversário da igreja, liberou tudo, vamos fazer o aniversário da igreja. Aí tem uma igreja lá em São Paulo, que eu prego lá na favela, lá em Osasco. Casal lindo de Jesus, uma pastora, meu Deus do céu, que pastora abençoada. Vieram para o aniversário e como era pouca gente, trouxeram a igreja inteira de Osasco. Parecia aquela festa. Quando ela entrou no altar assim, que ela foi dar uma saudação, ela... Ei, pastor, Deus me deu uma visão. Deus vai trazer todas as pessoas arrebentadas desse lugar aqui, dessa vizinhança, e vai trazer para esse lugar, porque aqui vai haver cura, vai haver milagre, restauração nessas vidas. Eu tomo posse. Aí 2 anos se passou. Aí começou a chegar uma família toda arrebentada. Só problema.
filha queria se matar, estava nas drogas. Jesus começou a fazer uma coisa muito linda. Começou a restaurar, começou a transformar. Aí olhe para mim, passou um ano, nós tínhamos umas 50 pessoas. Eles vieram, um ano, de 10 passou para 50. E Deus fazendo uma obra. Vieram no outro aniversário, que foi o ano passado. A pastora de novo falou: Deus me deu uma visão. O próximo aniversário, vocês não estão mais aqui. Esta igreja não vai suportar o processo de eu fazer isso aqui. Não vai caber de gente, de tanta gente eu vou restaurar neste lugar. Só para fechar, olhe para mim, pelo amor de Jesus Cristo. Quando foi em janeiro deste ano, a igreja já não cabia mais de gente. Tivemos que sair para um outro lugar. Hoje a igreja tem 200 pessoas. Só a parte de baixo do prédio cabe 300 e a de cima cabe 300. Irmão, meu pastor do céu, o que está acontecendo? Eu disse: é Deus. É Deus. Um prédio lindo. Eu falei: Jesus, mas por que este lugar? Jesus disse: agora eu vou atrair um outro povo. Que tem tudo na terra, mas não tem nada no céu. É esse que eu quero. E o Senhor, eu orando esses dias, o Senhor disse assim: aquilo que eu falei para você eu faço. Só porque você aceitou a sair daquela incredulidade e a viver o que eu tenho para a sua vida. Fique de pé, por favor. Meu Deus, aleluia. O rachere calabachas. Olhe para mim. Olhe para mim, você consegue olhar para mim? Você consegue me ver aqui? Não olhe para mim agora, porque nós não podemos nada. Mas aquele que está aqui falando, ele pode. Porque ninguém fala de si, mas falamos do eterno. Agora imagine Jesus olhando para você. Olhe para mim se você acredita. Olha aqui para os meus olhos azuis, que não são azuis. Se coloque na figura daquele homem, com um problema que ninguém podia fazer. Um problema que ninguém podia fazer, que ninguém podia fazer nada. Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim: você crê? Você crê que eu posso? Então comece agora a mentalizar Jesus olhando para você e dizendo: você crê? Você crê? Qual é a sua resposta? Irmãos, não venha para a igreja por causa de um pregador. Não venha para a igreja por causa de ninguém. Independente de quem vai pregar, olhe para Jesus. Jesus usando. Agora Jesus diz assim: você crê? Ele esperando uma resposta. Mas não é uma resposta emocionada. É uma resposta que foi ativada pelo Espírito de Deus, derrubando a nossa incredulidade, que muitas vezes Satanás coloca na nossa mente, dizendo: aquilo ali não tem jeito. Nós não falamos, mas pensamos. Como é difícil, como é que vai fazer? Não tem saída. Mas o Senhor dizendo: tem saída sim. Eu sou a saída. Porque se você crê, tudo é possível aquele que crê. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Comece a mentalizar o seu problema. Comece a mentalizar a situação que você está. Agora comece a mentalizar a voz do Senhor te dizendo: eu posso mudar isso. Então a palavra do Senhor diz: se tu creres, tu confessa. Então agora é hora de confessar. Confesse para o mundo espiritual
na sua oração dizendo: eu creio, Jesus, que o Senhor é poderoso para mudar essa história. Comece a orar dizendo isso. Comece a orar. Mas abra sua boca e comece a orar dizendo: eu creio que o Senhor é poderoso para salvar esta pessoa. Eu creio que o Senhor é poderoso para mudar esta situação. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu posso tomar a liberdade, pastor Irivan, de chamar o ministro de louvor e a irmã? Por favor. Aquele louvor que vocês cantaram, eu quero declarar teu nome, Jesus. Igreja, comece a orar. Não, comece a orar, igreja. Ore, não pare de orar, não. Começa a declarar: Jesus, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. É o seu momento agora, eu creio, eu creio. Faça como aquele homem: eu creio, eu creio. Eu creio que o Senhor pode, eu creio. É o nome dele, ele não mudou, ele está aqui, é o nome dele. Deixa o Espírito ativar a tua fé novamente. Se ele ativar a tua fé, a incredulidade vai cair por terra. Jesus, quero declarar teu nome. Declare esse nome sobre essa situação, sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. vai sendo ativado, vai sendo ativado. Ativa a tua fé nesta noite. Derruba a incredulidade nesta noite, derruba. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa Declare esse nome sobre essa causa. Declare esse nome, declare esse nome. Claro que há esperança e liberdade. Não acabou, Solange, não acabou. Agora vai começar. Teu nome é cura. Vai começar, Simone. Vai começar a agitar as águas. Vai começar, Pastor Ivan. Agora começa. Destrói cadeias, dissipa as trevas. Levante tuas mãos e adore. Declare esse nome. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Declare esse Teu nome. nome é vida. Isso. Cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Esse é o nome que pode todas as Sobre a coisas. escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas
Coloque a mão no ombro do seu irmão. Coloque a mão no ombro do seu irmão, se você pode fazer isso em nome de Jesus. Rachere calalabachure calabachelaba. Rachure balabachere calabas. E bibiandarai orebachure calabachere calabassuias. Com a mão no ombro do seu irmão, diga assim: Espírito Santo, ativa agora a fé sobre a incredulidade, que o espírito do inferno estava atuando sobre esta pessoa, através das lutas, mas que a partir de hoje, o Espírito Santo ative a fé. Diga: a palavra do Senhor ativa a minha fé. Eu sairei desta noite, deste lugar, com uma fé renovada. Viverei neste ano os maiores milagres da minha vida. Olhe para o seu irmão e diga assim: não permita que a incredulidade tome conta da sua mente, mas permita que a fé seja a sua arma para vencer todas as coisas. Diga em nome de Jesus: você vai testemunhar o milagre do Senhor sobre a tua vida. Diga amém. Dê um abraço nesse irmão. Diga: você vai vencer, você vai vencer e você vai vencer. Destrói cadeia. Teu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Abrace seu irmão aí, abraça a sua irmã. Destrói cadeia. É noite de avivamento, é noite de cura, é noite de restauração, é noite de renovo, é noite de paz, é noite de livramento.